Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima e estou de volta para a gente continuar a nossa aula. Bora começar? Hoje a nossa aula ela é específica para a gente fazer nomenclatura de compostos aromáticos. Os compostos aromáticos receberam essa denominação porque eles eram encontrados em substâncias que tinham geralmente um odor agradável, muitas vezes forte. Por exemplo, a naftalina é um composto aromático, tá? Aquela naftalina, aquela bolinha branca, dura, que tem que colocar atrás do guarda-roupa, por exemplo. Ela é um composto aromático. A cânfora. A cânfora está presente daquele gel doutorzinho, gel de massagem, sabe? Também tem um cheiro muito forte. Também são compostos aromáticos. Então, esses compostos aromáticos geralmente tinham em comum um cheiro muito forte, tá? E algumas dessas também cheiros agradáveis. E quando foram estudar esses compostos, perceberam que entre eles o que tinham em comum é que eles apresentavam um núcleo benzênico. O núcleo benzênico é essa estrutura colocada aí na tela de vocês, tá? Ela é uma cadeia cíclica com 6 carbonos com ligações duplas alternadas. Entre 2 carbonos tu vai ter uma dupla, a próxima ligação é uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples, tá? Tem a fórmula geral C6H6, são 6 átomos de carbono com 6 hidrogênios, é um hidrogênio em cada extremidade, a menos que tenha uma ligação lá. E ela pode ser resumida nessas outras duas formas de escrever colocada aí do lado esquerdo da primeira, tá? Então são essas 3 formas que pode aparecer, sendo que essa do meio e essa terceira forma aí é a que a gente vai mais ver. Essas ligações duplas dentro desse anel, elas ficam trocando de posição. Esse processo é chamado de processo de ressonância. E a gente vai resumir esse processo colocando esse círculo no centro. Então, esse círculo no centro do anel representa o movimento dos elétrons π, quando as ligações duplas trocam de posição constantemente. Tá? Então, a gente resume o processo com um círculo. Quando vocês virem essa estrutura com um círculo no centro, já sabe que o que deve enxergar é essa estrutura do meio, uma cadeia fechada com ligações duplas alternadas, sempre, bom? Então, isso aí é o núcleo benzênico. Se há núcleo benzênico, será um composto aromático, tá? Os compostos aromáticos podem ser mononucleares ou polinucleares. Um composto mononuclear contém apenas um único núcleo benzênico, tá? Você tem exemplo na tela de vocês. E o polinuclear? Poli significa vários. É quando você tem 2 ou mais anéis na cadeia, tá? Então, você vai ter, no caso, que esses exemplos colocados aí são polinucleares condensados, onde os anéis estão unidos, estão juntos. Mas podemos ter o caso também de isolados. Nesse caso de anéis polinucleares condensados, tem que prestar bastante atenção porque quando eles se unem, nessa união, se houver uma ligação dupla, ela vai valer para os 2 anéis, tá? Então, você tem nessa fronteira entre os 2 anéis, se tiver uma ligação dupla, essa ligação dupla já conta para os 2, tudo bem? Quando eu for fazer a nomenclatura de um hidrocarboneto aromático, pessoal, o benzeno ele vai ser a cadeia principal, o núcleo benzênico ele vai ser a cadeia principal. Então, a gente vai ter que colocar o nome dos radicais na ordem alfabética e depois o nome da cadeia principal, que é benzeno. Então, na verdade, a regra é a mesma regra que nós já vimos para cadeias fechadas, tá? Que a gente viu para cadeias alicíclicas lá atrás. Quando tiver apenas uma única ramificação, não precisa enumerar a cadeia, basta colocar o nome da ramificação e o nome da cadeia principal, que é benzeno. Se houverem 2 ou mais, precisa sim fazer a numeração, contando de tal forma que as ramificações fiquem com os menores números possíveis. Então, vai ser necessário, às vezes, você decidir se a melhor forma é no sentido horário ou anti-horário para poder fazer essa numeração. E, por último, a cadeia principal, que é benzeno. Tá? Então, o anel aromático sempre vai ser o benzeno quando ele for cadeia principal. Vamos ver alguns exemplos. Na primeira cadeia,
nós temos o anel benzênico com uma ramificação. Só uma ramificação, não precisa enumerar. Tá? Onde ela estiver vai ser o carbono número 1, então não precisa enumerar. Essa ramificação tem um carbono. Um carbono, o nome dela é metil. Tá? Um carbono, prefixo met, e o porquê é ramificação. Então, primeiro eu coloco o nome da ramificação, que é metil. E agora o nome da cadeia principal. A cadeia principal é o anel aromático. Qual é o nome dela? Benzeno. Tá? Então vai ficar metilbenzeno. Esse metilbenzeno, ele tem uma nomenclatura usual de tolueno. Na verdade, não é que seja usual de ser mais comum que a gente usa no dia a dia, não é isso. É porque antigamente, antes de ter essa formalização no nome, ele já era chamado de tolueno. Tá? Então não é uma forma oficial. Tá? Então a forma oficial definida pela IUPAC é metilbenzeno e a forma usual é tolueno. Tá? Para alguns casos é bom conhecer esses nomes usuais. A próxima cadeia tem duas ramificações, agora eu preciso enumerar, tá bom? Como essas duas elas são iguais, eu posso começar a partir de qualquer uma delas. Vamos supor, aqui vou ter o carbono número 1, para que a próxima ramificação fique com o menor número possível, eu tenho que seguir no sentido horário ou anti-horário? No sentido horário, porque no sentido anti-horário ela vai ficar com o número 6, né? Então, a gente segue no sentido horário que ela vai ficar com o número 2. Então, vamos lá, eu tenho metil. Onde está o metil? Metil está no carbono 1 e no carbono 2. São 2 metil. Quando uma ramificação se repete 2 vezes, coloco o quê? Coloco di. Vai ficar 1 em 2, dimetil. Agora é a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? O anel aromático. Qual é o nome dela? Benzeno. Então vai ficar 1, 2, dimetilbenzeno. E o nome usual desse dimetilbenzeno é chileno. Tá? Pelo mesmo motivo lá de cima, tá? Ele já era chamado chileno depois que foi formalizado o dimetilbenzeno. Na próxima cadeia nós temos 3 ramificações. Aí eu vou começar a contar, pode ser por essa de cima ou por essa de baixo. Se eu começar por cima, segue em sentido horário, e por essa de baixo, em sentido anti-horário. Ela vai ficar com ramificação no carbono 1, 2 e 3. Nesse caso, como a distância vai ser a mesma, então eu dou preferência começar por baixo, porque vai obedecer a ordem alfabética. Então, essa ramificação de baixo ela tem 2 carbonos, é etil. Ramificações com o carbono é metil. Então, a gente vai começar por esse de baixo para poder obedecer a ordem alfabética. Fica 1, 2, 3. Na ordem alfabética, vai primeiro o etil. Onde está o etil? Etil está no carbono número 1. Então, vai ficar 1, etil. Agora, metil. Onde está metil? Eu tenho metil no 2 e no 3. São 2 metil. Como é que vai ficar? Dimetil. Agora a cadeia principal. Qual é o nome da cadeia principal nesse caso? Benzeno. Pronto. Aí está feita a nomenclatura dele, tá? Então, quando for um composto aromático, você não precisa fazer prefixo, fixo, sufixo. Basta colocar o benzeno que vai ser relativo à cadeia principal, tá? Quando você tem dois radicais no anel aromático, a posição entre eles pode ser trocada por orto, meta, para. Tá? Então, a posição orto vai indicar que as ramificações estão na posição 1 e 2. A posição meta vai indicar que as ramificações estão nas posições 1 e 3. E o para indica que as ramificações estão na posição 1 e 4. Então, 1, 2, orto, 1, 3, meta, 1, 4, para. Exemplo. Nessa cadeia aqui, a gente até fez a nomenclatura dela lá em cima, tá? Vamos lá, nós temos 2 ramificações que são o metil. Eu vou enumerar. Começa a enumerar por qualquer uma delas, que tanto faz. Se eu começar por essa de cima, eu vou ter que seguir em sentido horário. 1, 2. Eu tenho metil. 2 metil. Onde eles estão? 1 e 2. Dimetil. Cadeia principal? Benzeno. Tá? 1, 2 dimetilbenzeno. Esse vai ser o nome dela.
Onde tem esse 1 e 2, no lugar de colocar 1 e 2, eu posso colocar orto. Aí vai ficar orto-dimetilbenzeno, tá? Vocês lembram da nomenclatura usual desse dimetilbenzeno? Ele é o xileno, não é isso? Então, ele pode ser também chamado de ortoxileno, ok? Que é o orto, posição 1 e 2, xileno, que é a nomenclatura usual dele, tá? Bora ver aqui mais. De novo, as duas ramificações são metil, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a partir de um deles. Segue sentido horário para ficar o menor número possível. A gente vai ter metil. Aonde estão as ramificações metil? No carbono 1 e 3. São 2 metil, dimetil. Cadeia principal, benzeno. Então, vai ser 1,3-metil, benzeno. Onde tem 1 e 3, eu posso substituir por meta. Tá? Então, vai ficar meta-dimetil-benzeno. E o nomenclatura usual do dimetilbenzeno é o xileno. Então, vai ficar meta-xileno, o nome dele também. Tá? Vamos aqui, eu tenho metil, a numeração 1, 2, 3, 4. Na posição 1 e 4, dimetilbenzeno. Quando a posição 1 e 4, eu posso substituir essa posição em 4 por para dimetilbenzeno, tá? Aí eu vou entrar o meta-xileno e o para-xileno, ok? Então, na verdade, esse orto-meta-para não vai mudar muita coisa. Apenas a gente era uma nomenclatura que era utilizada antigamente, tá? E que indicam posições. Então, a gente, na verdade, ainda explica porque pode cair em alguns exercícios e tu não saber de onde que vem esse orto, meta, para, tá? Então, orto indica a posição 1 e 2, meta indica a posição 1 e 3 e o para indica a posição 1 e 4, tá bom? Pessoal, para encerrar, as nomenclaturas dos hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, tá? Recebem nomes particulares. Por exemplo, quando você tiver 2 anéis condensados, o nome dele é naftaleno, tá? Que é a estrutura básica da naftalina, tá bom? Então, quando você tiver 2 anéis, ao invés de escrever benzeno, dibenzeno, por exemplo, tu vai escrever naftaleno, tá? Se tiver 2 anéis condensados, vai ser naftaleno. Ele pode ter ramificações também. Se por acaso as ramificações estiverem nesses carbonos do topo ou lá de baixo, a gente vai dizer que é a posição alfa. Se tiver nesses carbonos que são laterais, a gente vai dizer que é a posição beta, tá bom? Então é isso que tu vai colocar, o alfa metilnaftaleno, ou então alfa, ou então beta metilnaftaleno, tá? Então agora quando tiver 2 anéis aromáticos, ao invés de colocar benzeno, colocaria naftaleno, tá? Nos carbonos de cima e de baixo é alfa, nos carbonos laterais é beta. Se tiverem 3 carbonos condensados de forma alinhados, você vai ter o antraceno. Quando tiver 3 carbonos, como para cima é o fenatreno. Tá? Então vocês vão ter esses nomes particulares, tá certo? Não vai colocar tribenzeno, colocar o antraceno ou o fenatreno para poder nomear essas cadeias. Essas são estruturas para poder sintetizar outros compostos, tá? Vocês vão perceber que tem alguns compostos que a estrutura básica são a partir desses do fenatreno ou antraceno, por exemplo. Bom, enfim, pessoal, essa aula, na verdade, ela é uma complementação da última aula, tá? Isso aqui eu não tinha colocado ela lá, porque já tinha sido falado muita coisa, tinha se dado muitas informações e como ela é uma aula importante, a gente precisa também meio que dosar, precisa ir um pouco devagar para que vocês possam digerir, para que vocês possam entender, tá certo? Então, por isso também que até aqui essa aula ficou curtinha, porque era para complementar a última aula, tá bom? Nós temos aí pelo menos umas 3 aulas seguidas de nomenclatura, tá? Então, ele é um processo muito importante, é um processo, sabe, que você vai precisar bastante na química orgânica. Então, se for o caso, volte lá na primeira aula de nomenclatura, que é a nomenclatura de cadeias normais, tá? Para ver a nomenclatura de cadeias sem ramificações, depois com ramificações, agora com compostos aromáticos, mas é importante que vocês absorvam isso aí, tá certo? Se for o caso, assistam a aula
e pegue uma folha de papel, vão pausando o vídeo e escreva as cadeias. Conforme a nomenclatura for desenvolvendo, você faz no papel também, tá? Para você ver o que que primeiro faz, o que que é passo a passo, o que que vem primeiro, o que que vem depois, tá? Mas é muito importante que vocês absorvam esse conteúdo, tá bom? Tá certo, então, queridos. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Um forte abraço em todos, tá? Fica com Deus. Tchau.